Olá pessoal, tudo beleza? Hoje no Dominando o Constitucional iremos falar sobre a conceituação do direito constitucional, o que é direito constitucional. Então, se gostam desse tipo de conteúdo, deixem um curtir, se inscrevam no canal e também deixem nos comentários sugestões ou dúvidas que estarei respondendo o mais breve possível. E também não deixem de conhecer o nosso e-book do Constitucional em Pauta sobre o tema de Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. Tema esse que é essencial em provas e também OAB. O livro ele está muito bom, com a linguagem didática, várias dicas, questões comentadas e também mapas mentais. Tudo aqui para o seu melhor aprendizado. Então confiram no link aqui embaixo do vídeo, nos comentários, para baixarem a prévia do e-book e também para adquiri-lo. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, então o que é direito constitucional? Bom, dentro da doutrina constitucionalista existem variadas conceituações do que é o direito constitucional. Assim, vamos ficar com a conceituação clássica do professor José Afonso da Silva, no qual ele define direito constitucional como sendo um ramo do direito público fundamental, por referir-se diretamente à organização e também ao funcionamento do Estado, a articulação dos elementos primários do mesmo e ao estabelecimento das bases da estrutura política. Então, aqui temos um conceito do direito constitucional, que é o ramo do direito público fundamental, por referir-se diretamente à organização e ao funcionamento do Estado, a articulação dos elementos primários do Estado, do mesmo, e ao estabelecimento das bases da estrutura política. Antes da gente destrinchar melhor, analisar mais detalhadamente este conceito, temos aqui que ter em mente que o direito constitucional se baseia na Constituição Federal, que é o documento mais importante do país, responsável por delimitar as funções, os poderes e a organização da entidade política, assim como por todas as leis e direitos dos cidadãos brasileiros, situando-se no topo da estrutura do ordenamento jurídico. Assim, cabe ao direito constitucional analisar, estudar e interpretar as diretrizes, os efeitos das regras que definem os parâmetros para as demais leis criadas, estabelecendo uma organização da nação, do Estado, dos poderes e também de toda a sociedade. A sua principal função é efetivar as normas constitucionais, colocando-as em efeito. Bom, então vamos aqui destrinchar um pouco deste conceito para a gente entender melhor sobre esta conceituação do direito constitucional. Então, inicialmente, vamos ter que o direito constitucional ele é um ramo do direito público fundamental. E então, o que seria ramo do direito? A divisão aqui do direito em ramos, ele vai ter como objetivo facilitar o estudo, a compreensão e também a aplicação das leis em diferentes áreas da vida social. Essa divisão é uma forma de organizar e sistematizar o conhecimento jurídico, permitindo uma abordagem mais detalhada e especializada em cada ramo específico. Um exemplo interessante que a gente pode usar como analogia é como estudar o corpo humano. Ao estudar o corpo humano, a gente estuda ele por partes, como sistema nervoso, sistema digestivo, entre outros sistemas. Com o direito vai ser a mesma coisa. Fazemos essa divisão para ser mais didático, porém o direito ele é uno, Ele não existe essa divisão no mundo real, mas para fins didáticos fazemos essa divisão em ramos. Atualmente vamos ter a divisão do direito em 3 ramos, que vão ser o direito público, ramo do direito público, ramo do direito privado e também ramo do direito difuso. O que seria cada um desses ramos, O que trata cada um desses ramos do direito? Primeiramente, a gente tem o direito público, que vai ter como referência o conjunto de todas as normas jurídicas de natureza pública. Isto compreende tanto
as normas que regulam a relação entre o particular e o Estado, quanto as normas que regulam as atividades, funções e também organizações de poderes do Estado e servidores. Então temos aqui que o direito público ele vai tratar sobre relações do Estado versus particular e também sobre todas as atividades, funções e organização do Estado e seus servidores, né? Vamos colocar aqui sobre a administração pública, que vai trazer aqui, englobar toda essa parte de atividades, funções e organizações de seus poderes que tratam do Estado e seus servidores. Depois vamos ter o direito privado, que é o conjunto de todas as normas jurídicas de natureza privada que vão disciplinar relação entre particulares. Então vamos ter aqui relação, vai disciplinar a relação de particulares, né? Particular relação de particulares. E por último, a gente tem o direito difuso, que constituem direitos transindividuais, ou seja, que vão ultrapassar aqui a esfera de um único indivíduo. Eles vão caracterizar-se principalmente por sua indivisibilidade, onde a satisfação do direito ele deve aqui atingir a uma coletividade indeterminada, porém ligada a uma circunstância de fato. Então vamos colocar aqui direitos individuais. E também, para a gente lembrar melhor, eles vão ter como objetivo atingir uma coletividade. Tá? Então, a gente tem aqui esses três ramos do direito. Direito público, que vai tratar sobre relações do Estado com o particular, e também vai tratar ali sobre toda a administração pública, né, suas atividades, vão regulamentar as suas atividades, funções, organizações de poderes do Estado e também dos seus servidores. Vamos ter o direito privado, que vai tratar sobre as relações entre particulares, e o direito difuso, que vai falar sobre direitos transindividuais e coletividade, né? Ali, ou coletividade. Só uma observação, se a gente tiver uma doutrina mais clássica, elas só vão dividir os ramos do direito em direito público e privado, que é a classificação mais clássica dentro do direito. Já a atual, mais moderna, vai englobar o direito difuso, que é mais recente, tá, pessoal? Bom, para a gente ter uma noção melhor do que é cada um desses ramos do direito, eu trouxe aqui um quadro para a gente ter alguns exemplos. A gente tem aqui o direito positivo, ele é dividido em público, privado e também difuso, que foram os ramos que a gente falou agora. E eles são subdivididos em interno e externo. E também a gente tem os direitos que vão fazer parte. Bom, do direito público interno, a gente vai ter o constitucional, administrativo, tributário, direito processual, direito penal, eleitoral e também militar. Agora, quando a gente fala em externo, vamos ter o direito internacional público, tá? Quando a gente fala externo, é um direito que ele vai além da nossa territorialidade, né? Como a gente vê aqui, direito internacional público. Já no direito privado interno, vamos ter direito civil e direito comercial. E por último, a gente tem o direito difuso interno, que vai falar sobre direito do trabalho, direito previdenciário, econômico, direito do consumidor e direito ambiental. E direito difuso externo vai falar sobre direito internacional privado. Então, aqui a gente tem essa separação, né, de todos os ramos do direito e quais direitos, né, que a gente tem dentro de cada uma dessas esferas do ramo do direito público, do direito privado e também do direito difuso. Bom, voltando aqui no começo rapidinho, vamos ter que no conceito ele fala que o direito constitucional é o ramo do direito público
fundamental, né? E o que quer dizer este fundamental? Este fundamental ele é usado neste caso, pois aqui o direito constitucional ele vai falar sobre as funções, os poderes e a organização da entidade política, assim como por todas as leis e direitos dos cidadãos brasileiros, situando-se assim no topo do ordenamento jurídico. Bom, então a gente coloca como o direito constitucional sendo um ramo do direito público fundamental, né? Deixa eu colocar aqui, fundamental. Por quê? Vamos colocar aqui ó, uma pirâmide e a gente disse que o direito constitucional ele está no topo. Direito constitucional. No topo da pirâmide do ordenamento jurídico tem o direito constitucional e, é claro, a Constituição. Deixa eu colocar aqui, Constituição Federal. E essa Constituição Federal ela vai tratar sobre a organização dos poderes, vai delimitar as funções do Estado, vai tratar sobre direitos e garantias fundamentais, vai tratar sobre a organização das entidades políticas, né, de todos os poderes do nosso Estado e também, além de ser responsável por delimitar as funções, os poderes e também trazer a organização da entidade política, a Constituição ela tem um papel fundamental na questão das leis. Todo o ordenamento jurídico que está abaixo da nossa Constituição, como leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias e assim por diante, todas elas têm que estar em sintonia com a nossa Constituição. Todas elas têm que estar trazendo uma sintonia, não trazendo questões que vão ferir a ordem jurídica suprema do nosso país, né? A lei maior do nosso país. Então, todas elas vão estar em consonância. Então, por isso que diz que o direito constitucional é o ramo do direito público fundamental, porque trata sobre a essência de todo o Estado. Também vamos ter dentro do conceito de direito constitucional a parte no qual fala referir-se diretamente à organização e o funcionamento do Estado. Então a gente tem a organização e o funcionamento do Estado. E o que isso quer dizer? A nossa Constituição ela vai trazer aqui um arcabouço de normas que vão tratar sobre a organização e também o funcionamento do Estado. Bom, para a gente ter uma melhor ideia do que isso significa, eu trouxe aqui o índice da nossa Constituição, no qual, primeiramente, ele fala no título 1 sobre os princípios fundamentais da nossa Constituição, os princípios fundamentais da nossa Constituição, do artigo 1º até o 4º, no qual aqui vai trazer os valores que orientam a elaboração da Constituição. E vamos ter aqui o famoso Sociediva Plu, né? Que são os fundamentos da nossa República Federativa, que será soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e também pluralismo político. Avançando no título 2, a gente tem dos direitos e garantias fundamentais, do artigo 5º até o artigo 17 da nossa Constituição, trazendo aqui os direitos e garantias fundamentais, no qual representam uma limitação do Estado frente aos indivíduos. Também traz imposições prestacionais do Estado, como por exemplo o artigo 5º, inciso 1, homens e mulheres serão iguais em direitos e deveres e nos termos da Constituição. Também vamos ter o inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. O inciso 11 vai falar que a casa é asilo inviolável e assim por diante, né? Vamos ter aqui todos esses capítulos, como a gente vê aqui. Direitos e deveres individuais e coletivos, que a gente citou alguns agora, dos direitos sociais, direitos da nacionalidade, dos direitos políticos e também dos partidos políticos. E seguindo, a gente tem sobre a organização do Estado no título 3, no qual aqui vai apresentar para a gente a organização político-administrativa, trazendo aqui as competências da União,
dos estados, dos municípios e também do Distrito Federal. E também trazendo alguns outros capítulos com relação à intervenção, né, intervenção estadual, intervenção federal. Vai falar sobre algumas disposições gerais sobre a administração pública, que traz aqui dentro dos servidores públicos, dos militares do Distrito Federal e também dos territórios e das regiões. Seguindo, a gente tem o título 4 da nossa Constituição, que fala da organização dos poderes, no qual vai trazer regras sobre o poder legislativo. Também vamos ter trazendo aqui sobre Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do processo legislativo, falando sobre todo o processo de todas as nossas leis que tem ali em um processo primário, como lei ordinária, lei complementar, medidas provisórias, tá? Então, tudo vai trazer aqui na nossa Constituição. Também vamos ter o sobre poder executivo, né? Falando sobre presidente, ministros de Estado. Também vamos ter sobre o poder judiciário, falando sobre juiz, STF, STJ. E por fim, a gente tem as funções essenciais da justiça, que fala sobre Ministério Público, Advocacia Pública, a advocacia e também a defensoria pública. Então, aqui a gente tem uma visão geral em relação a essa parte que fala sobre a organização e o funcionamento do Estado. Assim, vamos ter o ponto 4, que fala sobre elementos primários do Estado. Dentro da conceituação da formação de um Estado, a gente tem 3 elementos que vão ter destaque. Por quê? Existem muitas conceituações e vários autores, quando trabalham essa temática, eles podem colocar mais um elemento ou mais alguns elementos. Isso vai variar de autor para autor. Porém, temos 3 pontos, 3 elementos que serão a centralidade deste tema, que vão ser o povo, o território e a soberania. Vamos falar um pouquinho sobre cada um destes elementos. Primeiramente, a gente tem o povo. O povo, ele é o conjunto de pessoas, tá? De pessoas que fazem parte do Estado, o seu elemento humano, unido ao Estado pelo vínculo jurídico político da nacionalidade, tá? Então, o povo, ele é caracterizado como sendo os nacionais daquele país. Então, nesse sentido, o elemento humano do Estado é sempre um povo, ainda que formado por diversas etnias, culturas, línguas, histórias e também aspirações diferentes. Então lembrem-se, quando for falar em povo, o elemento humano de um Estado, ele está unido ao Estado pelo vínculo jurídico político da nacionalidade. Então o povo brasileiro são os brasileiros natos e naturalizados. Lembrem-se muito bem, uma observação aqui que a gente tem que pontuar, que povo ele é diferente de população. Por quê? População é um conjunto de residentes no território, sejam eles nacionais, né? A gente pode colocar aqui nacionais, mais estrangeiros. Já o povo, ele será só os nacionais, que vão ser os natos mais os naturalizados. Tá? Então, lembrem-se que povo é diferente de população. Aqui na população vamos ter tanto os nacionais mais estrangeiros. Além disso, dentro dos estrangeiros também vamos ter os apátridas e também não só aqueles estrangeiros que são residentes no país. A gente conta de uma maneira que também os estrangeiros que estão em passagem no país, eles fazem parte da população daquele determinado país, tá? Então, nacionais mais estrangeiros, tanto os residentes quanto os em trânsito e também os apátridas, que são aqueles que não têm pátria. Já o povo, ele é expressado pelo aquele que é unido ao Estado pelo vínculo jurídico
político da nacionalidade. Quem são esses? São os natos e naturalizados. Seguindo, vamos ter o território. O território, ele é o elemento espacial do Estado. É o espaço no qual e sobre o qual o Estado afirma seus direitos de soberania e também governo. Então, este daqui é o espaço, né, do nosso Estado, no Estado brasileiro. A gente tem no espaço várias dimensões. Vamos ter o espaço territorial, que é o solo e o subsolo. Vamos ter o espaço fluvial, que é os rios e lagos. Vamos ter o espaço aéreo. Também vamos ter espaço marítimo, que seria mar territorial, plataforma continental, alto mar. E por último, a gente tem o espaço ficto, que seriam embaixadas em outros países, que também valem como território nacional, navios e aeronaves. Tá? Então a gente tem aqui todo essa parte do território sendo o elemento espacial de um Estado. E seguindo, por último, a gente tem a soberania. A soberania do Estado encontra uma ligação direta com o território, pois é nele que será exercida a soberania, transportando aqui a ideia de uma ordem interna, com o poder de impor determinações e condições, isto é, regulamentar a ordem social interna sem a interferência de outros países. Então, em outras palavras, a gente tem que um Estado soberano é uma entidade política independente que possui aqui uma autoridade sobre o seu território, povo, leis e também política externa e sem a interferência de outros países. A soberania ela vai se subdividir em duas espécies que vão ser a soberania interna e a soberania externa. A soberania interna, o Estado, ele deverá ter ampla liberdade para controlar os seus recursos, decidir os rumos políticos, econômicos e sociais internamente. Assim, a soberania interna será aplicada somente dentro do seu território, no qual falamos, né? O Estado brasileiro. Já a soberania externa, ela trata sobre as relações externas com outros estados e não há subordinação nem dependência, e sim uma igualdade. Então, o Brasil ele vai ser igual aos Estados Unidos, ao Canadá, à Argentina, né? Todos esses outros países que têm soberania, o Brasil ele vai ter uma soberania também, ele vai estar em pé de igualdade. Por exemplo, em um tratado, né, quando vai nessas convenções, o Brasil ele está ali de pé de igualdade, em pé de igualdade com todos esses outros países. Antes da gente passar para o próximo ponto, fazer uma observação rápida aqui em relação aos elementos, no qual a gente tem que vocês poderão encontrar em alguns livros ou então material didático o elemento chamado governo. O governo, deixa eu colocar governo. O governo, ele é a atividade denominada de administração ou gestão do Estado. É o processo de planejamento, de organização, de liderança, de coordenação, de direção, de execução e também de controle do Estado como um todo, tanto na esfera global de governo e também de suas esferas particulares de governo, como educação, saúde, segurança pública, previdência social, entre outras. Implica que o processo de tomada de decisões em todas as esferas de um governo, tanto na esfera global e nas esferas particulares de governo. Assim, governo ele é entendido como uma unidade política e jurídica que administra o Estado, no geral, por meio de um governo central que vai compartilhar ações com as demais entidades estatais, né? Então a gente tem a União, estados, municípios e também Distrito Federal. E ele vai compartilhar todas essas ações que são denominadas ao governo para que as entidades, as outras entidades estatais, elas possam fazer um trabalho e fazer com que gere toda essa administração e gestão ao Estado. E por último, vamos ter as bases da estrutura política. A nossa estrutura política ela está fundada em dois
pilares, que é a forma federativa de Estado e também a separação dos poderes, sendo que ambas elas estão expressamente descritas na Constituição Federal, nos artigos 1º e 2º, respectivamente. Então a gente tem aqui, artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. O artigo 2º, a gente tem, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e também o judiciário. Vamos ter aqui que a forma federativa do Estado quer dizer que o Estado brasileiro ele é composto pela associação, pela associação indissolúvel da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que são autônomos nos termos da Constituição. Então, o Estado brasileiro, deixa eu colocar aqui, Estado brasileiro, ele é composto pela União, Estados, municípios e também Distrito Federal. Isso quer dizer forma federativa do Estado. E o que seria essa autonomia que a gente fala que estes entes têm, Eles são autônomos nos termos da Constituição. Autonomia, ela quer dizer que eles terão um autogoverno, uma autoadministração e também uma auto-organização, que é a capacidade política de uma entidade para governar-se segundo suas próprias normas. É claro que aqui, dentro dessas suas próprias normas, vamos ter que estar em consonância com a Constituição Federal. Nenhuma dessas normas colocadas dentro da sua administração, da sua organização, dentro do seu governo, nenhuma delas pode ir contra a Constituição Federal. Eles se vinculam e se expressam nacionalmente pela República Federativa do Brasil, que é a entidade jurídico-política representativa da unidade nacional e que vai exercer aqui com exclusividade a soberania. Então, neste caso, a gente tem os entes autônomos, que vão ser a União, os estados, também vamos ter os municípios e o Distrito Federal. Todos esses vão ter autonomia. Já a República Federativa do Brasil, ela vai ter soberania. Então, República Federativa do Brasil é soberana, União, Estados, Municípios e Distrito Federal vão ter autonomia, todas elas fazendo parte da federação. Já a outra parte, a separação dos poderes, vai levar em conta as funções de Estado, que aqui vamos ter o Legislativo, o Executivo e também o Judiciário. Assim, temos o Legislativo para elaborar leis, o Executivo para aplicar essas leis e desenvolver atividades para atingir os objetivos da sociedade e o Judiciário para resolver esses determinados conflitos com bases na lei, e aplicar essas leis. E qual seria essa finalidade da separação dos poderes? Qual seria o objetivo de existir essa separação dos poderes? Seria aqui para preservar a liberdade individual, combatendo a concentração do poder. No caso, uma tendência absolutista, que seria o exercício do poder político por uma só pessoa ou um grupo de pessoas. Então aqui a gente tem que a finalidade principal da separação dos poderes é combater, deixa eu arrumar aqui, combater a concentração do poder. No caso, seria uma tendência
absolutista, né, que seria o exercício do poder político por uma só pessoa ou grupo de pessoas. Bom, pessoal, a gente finaliza aqui essa conceituação rápida sobre o que é direito constitucional. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixem o like, se inscrevam no canal. Também deixem nos comentários sugestões de temas para a gente trazer para os nossos próximos episódios de Dominando o Constitucional. E caso tenham alguma dúvida, também deixem nos comentários que estarei respondendo o mais breve possível. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.